Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus e hoje vamos começar a ler a partir do versículo 23. Então, nós estamos acompanhando o relato de São Mateus, onde São Mateus está desde o capítulo 7, narrando, né, a descida de Jesus do monte. E Jesus está caminhando para nos resgatar, nos salvar das nossas limitações, dos nossos pecados. Então Jesus está nesse caminho operando milagres, nos resgatando da nossa condição de pecadores. Então é o que nós vamos ver nos relatos que nós vamos ler hoje. Jesus continua o seu caminho e continua fazendo os seus milagres. Então, a nossa primeira parte nós vamos ler dos versículos 23 ao 26. Tendo Jesus chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu os tocadores de flauta e uma multidão de gente que fazia muito barulho. Retirai-vos, disse Jesus, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles o escarneciam. Tendo-se feito sair a gente, ele entrou. E tomando a menina pela mão, ela se levantou. E divulgou-se a fama deste milagre por toda a terra. Então, depois da cura da mulher com o fluxo de sangue, né, da hemorraíza, então vem a ressurreição da jovem morta, narrada com as palavras: tendo Jesus chegado à casa do príncipe da sinagoga. Devemos considerar aqui que o Senhor demora-se conversando com a hemorraíza, a mulher que sofria de uma hemorragia sanguínea, que ele tinha curado, a fim de deixar que a menina morresse e de tornar mais manifesta o seu poder, ressuscitando-a. Fez o mesmo com Lázaro, que estava morto até o terceiro dia. Então, vejam que aqui São João Crisóstomo vê com, digamos assim, um desígnio realmente da providência divina. Então, Jesus se detém, conversando, curando, né, a mulher que sofria de hemorragia, já sabendo, né, que a menina estava doente. Então, esse meio tempo que Jesus, né, para e conversa, faz o milagre, né, da cura da mulher. Então, nesse meio tempo, para São João Crisóstomo, esta menina vem a falecer. E Jesus sabia disso e assim permitiu que se acontecesse, para que o milagre que ele fosse operar fosse maior ainda, né? E a gente sabe que os milagres que Jesus operava tinha como finalidade ganhar o coração das pessoas, né? Fazer com que as pessoas, vendo, né, aquilo que Jesus era capaz de fazer, visse, né, enxergasse nele não apenas um homem, mas realmente o Filho de Deus. Era de fato um costume antigo acompanhar os enterros com homens tocando flauta. Por isso que São Mateus faz questão de colocar, né, que Jesus, quando chegou, viu, né, os tocadores de flauta. Então, aqui São Mateus faz questão de colocar, né, para ressaltar que a menina de fato estava morta. Então, isso é importante, gente, porque
como se fosse um atestado, né, realmente que a menina estava morta. É como se, por exemplo, nos nossos dias, né, a gente fosse numa casa e encontrasse, né, um carro da funerária, por exemplo. Né? Então, por que o carro da funerária estaria ali parado naquela casa? Né? Evidentemente porque, infelizmente, alguém veio a óbito. Então, esses tocadores de flauta, né, fazendo uma comparação, só para a gente entender, né? Então, seria a mesma, a ideia é a mesma. Né? Então, ali, de fato, a menina veio a falecer. Mas Cristo despediu todos os tocadores de flauta e fez entrar os pais da menina para que não se atribuísse a outra causa a sua ressurreição. Antes da ressurreição, levanta a esperança com estas palavras: retirai-vos, porque a menina não está morta. Então, vocês vejam que, né, para quem estava ali, tinha certeza que a menina tinha morrido. Mas Jesus pede, né, para aquele sinal, né? Então, vamos pegar o nosso exemplo. Então, imagine que Jesus chegasse numa casa que está lá parado, né, o carro da funerária. Então, Jesus chegasse e dissesse lá para o motorista, fala, olha, pega o carro e vai embora, porque aqui não tem nenhum morto. Né? Imagine essa cena, gente. Né? Imagine uma casa lotada de pessoas, né, ali porque do falecimento de alguém, o carro na porta da funerária, e Jesus chega ali naquela casa, pede para o homem da funerária ir embora, pede para os outros que estavam ali só pelo fato da moça, da pessoa ter morrido, e despede todo mundo e chama o pai, os familiares, e diz, olha, a menina está apenas dormindo. Né? Então, imagine o impacto, né, dessa cena. Né? Imagine isso, né, a gente trazer para os nossos dias. Né? Como que foi aquilo? Então, realmente foi algo assim impactante para todo mundo. Né? Então, e Jesus mostra ali, né, que ele de fato é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele está além da realidade material. Ele sabe daquilo que os nossos sentidos são incapazes de saber. Né? Porque os nossos sentidos não captam, não enxergam aquilo que é do mundo espiritual. Os nossos sentidos somente captam as coisas que são próprias da matéria, do mundo material. Como se dissesse, para vós ela está morta, mas para Deus, que pode ressuscitar, ela dorme tanto na alma quanto no corpo. Então veja, né? Para Deus. A realidade é totalmente diferente. Né? O mundo em Deus e o mundo material. Por essas palavras, Jesus acalma a agitação interior em que estavam os presentes e manifesta-lhes com que facilidade pode ressuscitar os mortos. Usa a mesma expressão com Lázaro. Nosso amigo dorme. João 11:11. Ensinando-nos que não devemos ter medo da morte. Como ele mesmo devia morrer, quis, ressuscitando alguns corpos, infundir confiança em seus discípulos e ensinar-lhes a suportar a morte com virilidade. De fato, depois de sua vinda, a morte é apenas um sono. Então, aqui diante da ressurreição dessa menina, né, então para São João Crisóstomo, Jesus quis, né, operando esse milagre, deixar dois ensinamentos. Primeiro, que para Deus, né, a morte não é a última palavra. Deus pode ressuscitar os mortos. E segundo,
a partir desse ensinamento, que os discípulos crescem naquilo que ele diria mais à frente para eles, né? Quando Jesus por 3 vezes fala da sua paixão, que o Filho do Homem será entregue, né? E tarará. Então, para que os discípulos, né, tivessem no seu coração, né, que se Deus ressuscitou aquela menina, por que não ressuscitaria o seu próprio filho? Então, ali, Jesus fez aquilo para deixar a esperança viva no coração dos discípulos, né? Bom, gente, então, esse ensinamento é o que nós podemos tirar, né? E vejam, um outro detalhe. Infelizmente, São Mateus relata que algumas pessoas escarneceram de Jesus, né? Porque você imagina, né? Diante de todo aquele cenário de morte, tudo evidenciava, né, a morte da menina. Então chega Jesus e fala, não, a menina não está morta, vocês podem ir embora, que vocês estão aqui perdendo o tempo de vocês. E algumas pessoas, porque não acreditavam em Jesus, escarneceram dele. E São Mateus coloca que Jesus também dispensa aqueles que escarneciam dele, para dizer o seguinte: quem não crê em Jesus não verá a ressurreição. Eles não viram a menina ressuscitar. Então, aqui também não é um detalhe do Evangelho, né, gente? Aqui é algo muito profundo. Então, nós temos que ter uma verdadeira atitude diante de Cristo, né? Nós cremos nele, mesmo diante de uma situação dessa, em que tudo mostra-se contrário àquilo que Jesus está dizendo. Então, eu estou diante de né, para pegar aqui o exemplo do Evangelho, né? Então a gente está diante de um cadáver e Jesus fala que aquela menina apenas dorme. Então, vou acreditar em quem, né? Nos meus sentidos ou em Jesus? Então, aqueles que acreditaram nos seus sentidos escarneceram de Cristo. E aqueles que, mesmo apesar de tudo que eles estavam vendo, creram em Jesus, estes viram a ressurreição. Então, isso, gente, é isso que a gente precisa entender. Isso é que é fé. Isso que é fé. É quando, diante de um cenário que é totalmente, né, contrário àquilo que nós esperamos, mas vem a palavra de Jesus e diz: acredita em mim. E mesmo naquela situação adversa, eu continuo crendo em Jesus. Eu olho para a realidade e nós podemos aplicar, por exemplo, né? A gente olha a nossa sociedade hoje. Quantos motivos, né, nós temos para dizer que Deus está totalmente distante deste mundo. Mas pela nossa fé nós sabemos que Jesus está presente. E não só isso. Jesus é rei. Ele está reinando neste exato momento. Mas como, né? Como é que Jesus pode estar reinando diante de tanta situação que acontece? Aí é que é o mistério. E aí é que entra a nossa fé. Preciso crer. Preciso crer. Que Jesus, como nós vimos no estudo do Apocalipse, né, Jesus tem o livro nas mãos. E é ele quem
desata os selos. Ou seja, é ele que está conduzindo. Né? Então, mesmo quando tudo ao meu redor, né, parece que é o contrário, né? Parece que não é Jesus que está conduzindo a história, mas até mesmo o demônio, nós precisamos crer que é Jesus que está conduzindo. E se ele está permitindo tal e tal situação, é porque daquela situação ele tem algo muito bom para tirar. Então, hoje nós precisamos realmente, né, que iluminados por esse evangelho, pelo exemplo dos pais, da menina e de todos aqueles que diante de diante daquela situação acreditaram no que Jesus estava dizendo, que nós possamos também ter esta fé, né? Que ela escapa aos nossos sentidos, mas que ela capta o que Jesus diz e que acredita, né, naquilo. Agora vamos continuar nossa leitura e lermos dos versículos 27 a 31. E partindo dali, então Jesus continuou o seu caminho, seguiram-no 2 cegos, gritando e dizendo: tende piedade de nós, filho de Davi. Tendo chegado à casa, aproximaram-se dele os cegos. E Jesus disse-lhes: credes que posso fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus deu-lhes ordens terminantes, dizendo: vede que ninguém o saiba. Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda a terra a sua fama. Interessante que os cegos começam chamando Jesus de filho de Davi. Né? Evidentemente que aqui é uma verdade. Né? Nós sabemos que Jesus de fato é filho de Davi porque São José era descendente de Davi, mas sobretudo Nossa Senhora era descendente de Davi. Né? Então eles não estão, eles estão falando uma verdade. Né? E quando eles olham para Jesus e diz, né, tende piedade de nós, filho de Davi, aqui eles estão reconhecendo um senhorio de Jesus. Então, filho de Davi, descendente de Davi, ora, quem é descendente de rei, rei é. Então, quando eles falam isso, eles estão fazendo um elogio a Jesus. É como se estivessem dizendo que Jesus é rei. Mas aqui é como se Jesus fosse apenas um rei, como um rei humano qualquer. Né? E aí nós vamos ver que Jesus vai elevando a fé deles, né? Para que eles não o vejam apenas como um descendente de um rei humano, mas um rei porque descende do verdadeiro rei que é Deus Pai. Devemos observar que o Senhor muitas vezes só realizou o milagre depois que lhe o pediram, a fim de que ninguém pensasse que os fizesse para adquirir o esplendor da honra. Então, interessante, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas chega uns, né? Imagina, então, como caso aqui, 2 cegos, né? O que os 2 cegos pediriam a Jesus? Né? A cura, que eles enxergassem. Mas você vê que Nosso Senhor faz questão de perguntar para eles, né? Então, justamente para que fosse manifesto a vontade deles. Né? Então, isso aqui também para as nossas orações, gente. Né? Deus sabe o que eu preciso, sabe? Mas é da vontade dele que haja um diálogo,
né, entre nós e Ele. Que nós digamos, né, a Ele com as nossas palavras: Senhor, me cura, Senhor, estou precisando desta graça, desta virtude. Ele sabe, mas Ele gosta que a gente peça a Ele, né? Entretanto, não foi no caminho e ao passar, como pensaram, que curou estes cegos que lhe suplicavam. Mas quando chegou à casa, eles aproximaram-se para entrar, e ele primeiro examina a fé deles, a fim de que assim recebessem a luz da verdadeira fé. Então, Jesus, né, coloca, né, a fé deles em evidência. Bom, vamos ver se eles creem, né, para depois fazer o milagre. Então, você vê que o ver aqui para Jesus, qual que é o ver principal, né? Não é o ver dos nossos sentidos, mas é o ver com a fé. Então, Jesus queria ver se eles, de fato, com a fé, o enxergava de fato quem ele era. Aqui, novamente, ele nos ensina a fugir da glória dada pela multidão. Estando próxima à casa, conduz os cegos até ela, a fim de curá-los em particular. Então, esse milagre, é interessante isso aqui, gente. Jesus vai até a casa. São Mateus não fala de que é a casa de alguém. Ele só diz que vai à casa. Provavelmente pode ser um lugar em que Jesus se retirava. Ou um lugar que Jesus realmente se hospedava. Então, os cegos o interpelam no caminho. Mas Jesus continua caminhando até a casa. E os cegos vão acompanhando ele, né? Então, eles entram na casa e é na casa que Jesus faz o milagre. Não faz na vista da multidão. Faz apenas com eles. Então, é no particular, né? Veja aqui como, né, é aquilo que Jesus deseja ter conosco, na intimidade. Então, e a intimidade, gente, com Deus, ela só acontece por uma via, que é a via da oração. Então, esse entrar em casa, entrar na casa de Jesus, como é que nós entramos? Pela oração. Então, é na oração, é no nosso particular, entre nós e Ele, que o milagre acontece. Ele, que podia dar a vista aos cegos, não podia ignorar que eles tinham fé, mas interroga-os para que confessem com a boca o que traziam no coração, tornando-se dignos de maior recompensa, segundo o que diz o apóstolo São Paulo. Com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. Então, Deus sabe o que eu tenho no meu coração. Sabe? Jesus sabia o que os cegos tinham no coração, né? Mas, e a intimidade? E a amizade? Que é própria de quem conversa um com o outro, né? É própria de quem diz para o outro o que sente, o que está precisando, as suas dificuldades, as suas angústias, né? Então, esse é o relacionamento que Deus quer, né? É um relacionamento de uma intimidade, de uma amizade. E não somente isso, mas para mostrar-lhes que eram dignos de ser curados e para repreender aqueles que pretendiam que se somente a misericórdia salva, todos deveriam ser salvos. Também exige deles a fé para elevá-los mais alto. Eles chamaram-no de filho de Davi. Ele ensina-os que devem ter dele ideias mais altas. Por isso não diz: credes que posso pedi-lo a meu Pai? Mas credes que posso fazer isto? E eles responderam: sim, Senhor. Não chamam-no mais de filho de Davi.
elevam-se mais alto e confessam sua soberania. Então vocês vejam, olha que bonito. Então quando eles encontraram Jesus no caminho, ou seja, né, imagina assim, você encontrou alguém. Então quando naquele primeiro encontro, eles tinham qual ideia de Jesus? Que Jesus tinha uma importância. Jesus era alguém importante. Só que quando eles entram na casa de Jesus, eles não veem Jesus apenas como uma pessoa importante, mas eles veem como o próprio Deus. Ou seja, é na intimidade que nós conhecemos verdadeiramente quem Jesus é. Então eu posso ter ideias de Jesus. Né? Eu posso... Jesus foi um cara que teve umas ideias boas, legais, né? Que deixou uns ensinamentos, que foi um rabino, que trouxe uma mensagem. Posso ter essas ideias. E, de fato, muitas pessoas por aí as têm. Mas conhecer profundamente quem ele é verdadeiramente, né, conhecê-lo como um homem-Deus, somente através da intimidade, ou seja, somente através da oração. Então, só quando eles entraram na casa de Jesus, ou seja, entraram na intimidade com ele, é que eles descobriram quem de fato ele era. E vocês veem que quando eles respondem, sim, Senhor, este Senhor, é porque assim, para nós, não é? A gente tem o costume de usar essa palavra Senhor para uma pessoa mais velha, ou a gente chama, né, nossos pais de Senhor. Então nós utilizamos muito a palavra Senhor. Mas o judeu, ele só utilizava essa palavra Adonai realmente para Deus. Então quando alguém chama Jesus de Senhor, nós precisamos entender que aqui não é apenas uma forma respeitosa. A forma respeitosa já foi, que era filho de Davi. Aqui eles estão professando que Jesus é Deus. Entendem? Então, quando eles dizem sim, Senhor, é como se eles estivessem falando sim, Deus. Lembramos que os judeus não chamavam Deus propriamente. Eles se referiam a Deus como Adonai, enfim, né? Elohim, outras palavras. Que, quando nós traduzimos para o português dizendo a palavra Senhor. Mas aqui, Senhor, a gente tem que ter em mente isso, né? Aqui é uma confissão de fé. Esse Senhor aqui estão falando, sim, Deus, vendo Jesus. Né? Não chamam-no mais de filho de Davi. Elevam-se mais alto e confessam a sua soberania. Jesus impõe-lhes então as mãos, como diz o texto sagrado, e toca seus olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Disse-lhes isso para confirmá-los mais em sua fé e, ao mesmo tempo, constatar que não o tinham dito por adulação. Né? Ou seja, eles aqui não se dirigiram a Senhor, né? A Jesus como Senhor, como que, sei lá, né? Por digamos assim, querendo que elevar Jesus, não, mas como um ato da fé deles mesmos. Como por isso Jesus diz, né? Seja feito conforme a sua fé. Então, se vocês creem que eu posso curar-vos, porque eu sou Deus, então que assim seja feito. O Senhor ordenou-lhes silêncio, por amor à humildade, para evitar a glória da ostentação. Mas eles, por causa da recordação da graça, não puderam calar o benefício. Né? Então, por que se Jesus fazia os milagres, né, para que as pessoas acreditassem, por que Jesus, quando
curou eles, pediu para que eles guardassem silêncio. Porque Jesus não queria a glória para ele. O milagre não era para que ele fosse exaltado, mas que por meio do que ele fazia, Deus fosse exaltado, o Pai fosse exaltado. Então, vocês vejam que, mesmo Jesus tendo pedido, né, eles não conseguem, né, eles não conseguem ficar em casa, eles saem dizendo, né? Mas aí eles falam que Deus os curou, né? Então, a glória vai para Deus e não a glória para Jesus. E aqui Jesus faz isso justamente para deixar o exemplo, sobretudo aos apóstolos, mas também a nós, que aquilo que Deus realiza na nossa vida não é para nos gloriar, mas é para que Ele seja glorificado. E, gente, o último trecho, tá? Para a gente já encerrar. Os versículos 32 e 34. Tendo-se estes retirado, os cegos, né? Apresentaram-lhe um mudo possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou. E admiraram-se as multidões, dizendo: Nunca se viu coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Maravilhosamente, Jesus deu a luz aos cegos, e depois deu a palavra ao mudo, e curou o possesso pelo demônio, mostrando-se assim como o Senhor das virtudes e autor da medicina celeste, conforme fora predito pelo profeta Isaías. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 35:5. Por isso se diz, tendo-se estes retirado, apresentaram-lhe um mudo possesso do demônio. Aqui alguns traduzem como um surdo mudo, né? O fato é que o homem não falava. Então, fazem essa confusão, porque evidentemente, né, todo surdo, por conta da sua surdez, né, se for de nascença, é claro, ele não é capaz de falar porque não ouviu os sons, né? Então, por que a gente reproduz os sons? Porque a gente ouve, e aí a partir do que a gente ouve, a gente consegue reproduzir, né? Mas o que mais é provável que o homem fosse mudo, não por conta que era de fato, né, digamos assim, de nascença, mas por conta da ação demoníaca, do demônio que estava nele. Então, isso a gente dá a entender, porque quando Jesus expulsa o demônio, o homem começa a falar imediatamente, né? Então, o homem, muito provavelmente, não era surdo e mudo de nascença, mas por causa de uma possessão demoníaca, ele não conseguia falar. Essa enfermidade não era natural, assim diz São João Crisóstomo, né? Vinha das ciladas do demônio. Por isso esse homem precisava de ajuda para chegar até Cristo, e não podia nem implorar por si mesmo, porque não tinha nem voz para suplicar, mas chegou até Jesus através de outros, já que o demônio o tinha aprisionado, assim como a sua língua. Por isso o Salvador não lhe exige fé e logo o cura. E segue-se, expulso o demônio, falou o mundo. Então vejam, né? Aqui Jesus, diante daquela situação, então Jesus nem pergunta se o homem tinha fé ou não. Jesus expulsa o demônio imediatamente, né? Então, Jesus
nos liberta do demônio pela vontade dele mesmo. E aí, uma vez que nós estamos livres, é que nós podemos, de fato, tomar a decisão se nós queremos amá-lo ou não. Então, Jesus liberta justamente por conta disso, que a partir do momento que o homem estava livre, então o homem poderia depois, né, aí sim, dizer se acreditava em Jesus ou não. Mas antes, o homem não tinha condições, porque estava dominado pelo demônio. Aqui a ordem natural das coisas é observada. Primeiro expulsa o demônio e depois todas as partes do corpo recuperam suas funções. Então, primeiro Jesus nos liberta, né, da escravidão do pecado, e aí depois, livres, então é que a gente, na nossa normalidade, é que nós podemos, então, tomar as nossas decisões. Não é somente porque admiravam seu poder de curar que o colocavam acima de todos os demais, mas porque curava com facilidade e rapidamente uma infinidade de doenças, mesmo as incuráveis. Isso era o que mais irritava os fariseus. Jesus era proclamado superior, não só a todos os que viviam em Israel, mas também a todos os ali nascidos anteriormente. Foi o que excitou os fariseus a depreciá-lo, conforme as palavras. Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Então vejam, os fariseus ficam vendo aquilo que Jesus fazia, ao invés de quebrar o coração deles, né, e fazer com que eles enxergassem que Jesus de fato era Deus, acontecia exatamente o contrário. Endurecia ainda mais o coração deles. De tal forma que, veja o que sai da boca dos fariseus. Não, ele expulsa os demônios pelo demônio. Então, ou seja, a força, essa suposta força de Jesus é demoníaca. Olha que situação. E é uma situação, assim, né, gente? Infelizmente, às vezes a gente vê essas coisas, né? Quando uma pessoa está tomada pelo ódio, por mais que você busque, né, conversar, orientar, ter um diálogo, né, mostrar que não é exatamente aquele o caminho que a pessoa está trilhando que é o melhor, às vezes acontece isso, né? A pessoa fica mais enfurecida ainda. E às vezes fatos que acontecem na vida da pessoa, né, que talvez justamente acontecia ali para ver se a pessoa mudava de vida, acontece exatamente o contrário, né? A pessoa, aí é que a pessoa, infelizmente, aí é que a pessoa realmente fecha mais o coração. Como lamentavelmente aconteceu com os fariseus, né? Imagina o coração de Jesus diante disso, né? Jesus fazendo aquilo ali para, sabe, né, para atraí-los, né? Porque Jesus, imagina, né, que o único sentimento no coração de Cristo é a nossa salvação. E Jesus operando aquilo para ver se convertiam eles, e infelizmente, aí é que eles fechavam o coração. A gente precisa rezar muito, né, para que a gente não caia numa situação assim, né? Os escribas e os fariseus negavam sempre que podiam os milagres do Senhor e interpretavam de maneira negativa aqueles que não podiam negar. E conforme o que diz o salmista, por causa da multidão das tuas virtudes, teus inimigos mentirão sobre ti. Então vejam que já estava até profetizado, né? Que justamente pelas virtudes, né, ou seja, pela força de Jesus, pelos milagres que ele fazia, aí é que os inimigos lançariam mentiras e ciladas sobre ele. Alguém poderia ter dito algo mais insensato?
concebível que um demônio expulse outro demônio? Um demônio aplaude o sucesso do outro e nunca destrói as suas obras. Cristo, entretanto, não só expulsava os demônios, mas também limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, perdoava os pecados, pregava o reino de Deus e levava os homens ao Pai, coisas que o demônio não podia e nem queria fazer. Então, a cegueira, né, gente? Olha o que o ódio faz com a pessoa. A pessoa está tão cega que ela nem se dá conta do absurdo que ela está dizendo. Como imagina, né? Tá lá um demônio tentando levar uma pessoa, né, para a perdição. Você acha que um outro demônio vai atrapalhar? Meu Deus do céu, né? Não, agora os demônios vão brigar, porque não, eu não quero que você condene aquela alma. Que é isso? Não é nem racional isso aqui. Né? Então, olha a que ponto o ódio cegava. Que eles não eram capazes nem de parar e pensar, caramba, olha o que eu estou falando. A besteira, a bobagem. Né? Oxe, olha tudo que, né? São João Crisóstomo coloca aqui como tudo aquilo que Jesus fazia, como é que Jesus poderia fazer tudo aquilo tomado pelo poder demoníaco, curando as pessoas, pregando o reino, fazendo com que as pessoas se convertessem? Meu Deus do céu. Né? Qualquer pessoa que racionalmente olhasse aquilo diria, não, você está errado. Mas você vê que nem racionalmente eles já não conseguiam, né? A mente já estava tão obliterada, tão escurecida, que nem um simples raciocínio de lógica eles não eram mais capazes de fazer. Não era nem mais uma questão de fé, entendem? A gente aqui não está falando de fé. E a gente já está falando de algo de, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Coisa assim, racional, simplesmente. Se a pessoa para 2 minutos e fala, não, isso não é possível. Agora, no sentido místico, os 2 cegos significam 2 povos, o povo judeu e o povo gentil. Ou seja, o mundo praticamente a diferença era essa, ou você era judeu ou você era gentil, independente se você fosse romano, grego, a distinção era essa, né? Se você é judeu ou é gentil. Então, se os 2 cegos representavam, né, o povo judeu e o povo gentil, o homem mudo, de modo geral, simboliza todo o gênero humano. Então, aqui, né, o que nós podemos entender? Que não era só aquele homem que infelizmente estava debaixo do domínio do demônio, mas de uma certa forma toda a humanidade está. E só conseguimos nos libertar verdadeiramente do domínio do demônio mediante a ação de Jesus. É Jesus que nos liberta. Também podemos ver no surdo-mudo, possuído pelo demônio, todo o povo gentil, indigno de obter a salvação, estando rodeado de males por todos os lados e enlaçado pelos vícios de todo o corpo. Então, ou seja, né, então nós também podemos ver essa dominação até mesmo pelos nossos vícios, né? Pelos nossos pecados. Então, somente Jesus é quem pode de fato nos libertar. E todo o povo gentil, ou seja, o povo que não era judeu, né, estava mudo por quê? Porque não podia abrir a boca para confessar a verdadeira fé, nem para louvar seu Criador. Por que eles não podiam dizer isso? Porque eles não conheciam
o verdadeiro Deus. Né? Os povos pagãos adoravam outras entidades, entre aspas, né? Que a gente sabe que de divindade não tinham nada. Então eles não podiam professar a fé no verdadeiro Deus, porque eles não conheciam o verdadeiro Deus, como os judeus conheciam. Mas Jesus, né, vem para resgatar toda a humanidade, tanto judeu quanto não judeu. E os povos gentios também estavam, por conta da sua infidelidade, né, submetido ao império do demônio. Né? Então, felizmente, eles achando que adoravam deuses, infelizmente adoravam Satanás. Né? Bom, gente, então é isso. Tá? Nós ficamos por aqui. E se Deus quiser, retomamos, com a graça de Deus, na próxima semana.